Fala, Jedis, beleza? Estamos de volta com mais uma aulinha hoje aí sobre função do primeiro grau ou função afim, beleza? A nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre as propriedades dela, né, a definição, valor, né, valor de uma função, zero de uma função, a construção gráfica, quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente, taxa de variação. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou dividir essa aula em duas, trabalhando primeiro a parte da função do primeiro grau especificamente, e uma outra aulinha que a gente vai gravar ainda hoje e vai disponibilizar para vocês é com referência ao estudo de sinal dessa função do primeiro grau. Então a gente vai dividir isso aí em duas partes, beleza? Então, se você curtir essa aula aí, dá um joinha, clica aqui para nós, né? Ajuda aí no canal, compartilha, dispara aí para todos os seus amigos, para todos os conhecidos, aqueles também que você não conhece, para os seus inimigos, ou seja, vamos fazer com que a matemática dispare no mundo aí, seja desmistificada. Beleza, moçada? Então, vamos chamar a vinheta do nosso canal para a gente começar nossa aula. Vem comigo! Estou falando antes de iniciar, né, a parte de função afim mesmo, a gente precisa definir aqui o que é uma função constante, tá? Por quê? A ideia de função constante é aquela onde você define um conjunto, né, uma função, uma relação, uma aplicação de R em R, tá o quê? A função f de x sempre vai ser um czinho, onde c aqui é sempre o mesmo elemento, ou uma constante. Para qualquer que seja o x pertencente a R, então nós sempre vamos ter aí um c, e esse c é um número real. Tá? Então, um esqueminha aqui, para cada valor de x aqui do nosso domínio, né, um x real, nós vamos ter sempre a mesma imagem. Então, independente do valor do x, a imagem sempre é a mesma. Então, isso aqui, o que acontece? Nós vamos ter uma reta que vai passar por esse czinho aqui, né, o valor do c, o valor constante, e para qualquer que seja o valor de x, sempre vai dar esse valor, seja ele positivo, negativo. Esse c aqui é um número real. Tá? Então, dessa maneira, a gente tem aí a condição de sempre estar relacionando aí a ideia de função constante. Tá? Então, função constante é aquela onde para qualquer valor de x, a gente sempre tem o mesmo valor czinho aí, tá? Um valor real. Um outro tipo de função, que a gente chama de função identidade, ela também é uma função definida, né, de R em R, onde agora o que eu quero é que o f de x seja ele próprio. Então, cada valor de x eu vou ter como resultado ele mesmo. Então, se a gente fosse fazer um esqueminha aqui, né, colocar aqui um esquema entre duas funções, a gente poderia simplesmente dizer assim, se aqui eu tenho o número 1, esse número 1 vai passar por uma função, né, uma função f, e essa função a gente vai chamar de função identidade. Então, qual é a imagem que ele vai trazer para nós aqui? A imagem que ele traz para nós aqui é o próprio número 1. Se eu tenho esses domínios 2, 3 aqui, quais serão as minhas imagens aqui? Bom, a nossa imagem aqui, eu venho e coloco f de x igual a x, então o f de 2 vai dar 2, o f de 3 dá 3. Menos 1, 2, 2, 0, 0, raiz de 3, raiz de 3. Então é sempre igual. Rapidamente falando, ele vai passar pela origem do sistema, tá? E ele vai ser aqui como se fosse uma bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Ele vai estar dividindo aqui o nosso, exatamente ao meio, esses dois quadrantes. Então, a gente poderia dizer que o ângulo formado aqui, esse ângulo formado entre o eixo e a reta, tá? Isso aqui vai ser um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque ele dividiu ao meio esse ângulo de 90. Beleza? Então, isso aqui é a condição que a gente tem para trabalhar aí o conceito de função e identidade. Tá? Um outro conceito que nós vamos trabalhar agora é o conceito de função linear. Tá? Então, o que é uma função linear? Função linear é aquela definida de f, R em R, ou seja, domínio real, real, onde a minha função agora é só ax. Então, o f de x é igual a um a vezes um x, em que esse a é diferente de zero, tá? E ele é um número real. Então, observe bem,
qual a característica dessa função? Ou seja, como que eu sei que ela é uma função que é linear? O gráfico dela sempre vai cortar a origem do sistema, isso aqui é uma informação importante para nós, e ela tem uma ideia de proporcionalidade. Tá? Então, sempre um valor de x vai ter como imagem um valor proporcional. Tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, nós fizemos aqui dois exemplos aqui, né? O primeiro exemplo relacionado a uma função, por exemplo, 2x e uma outra menos 3x. Então, se eu vier aqui e colocasse os números, ó, menos 1, 2, 0 e 1. Então, aqui é o nosso domínio. Tá? Aqui é o nosso contradomínio. Desse outro lado aqui, eu vou colocar o 0, o 2, 4, esse 4 tá vendo? Vou colocar aqui um 4, um menos 2, né? Um 3 e assim por diante. Observe o seguinte, se eu vier aqui e fizer essa função, ou seja, vamos usar aqui uma função, e essa função vai ser essa primeira aqui, ó, f de x igual, né, a 2x. Então, quando for menos 1, qual vai ser o resultado? Ah, menos 1 dá 0? Não, menos 1 eu vou fazer menos 1 vezes 2. Então, qual que é a solução para nós? O dobro de menos 1, olha lá, flechinha liga aqui. 2 vezes 2, flechinha liga aqui. 0 vezes 0, flechinha liga aqui. 1 vezes 2 dá 2, flechinha liga aqui. Então, nós temos aqui uma função, né, que existe uma proporcionalidade. Sempre o valor, o resultado da imagem que nós temos aqui é o dobro do valor do cara que está aqui. Senhor, sobrou um 3 lá, tem problema? Não tem problema nenhum. Observe que tem dois tipos de gráficos aqui. Ó. O meu gráfico é uma função que ele vai crescer quando esse azinho aqui da linear for positivo. E ele é uma função que vai decrescer, ela vai cair, quando o meu azinho for negativo. Então, nós temos aqui essa questão da proporcionalidade. Olha lá, o azinho nosso aqui, ó, é 2, né? O azinho nosso aqui é menos 3. Como isso aqui é positivo, então essa função aqui, ela é uma função que cresce, é uma função crescente, né? Isso aqui, o azinho é negativo, então isso aqui é uma função que decresce, uma função decrescente. Beleza? Tranquilo até aqui, moçada? Então agora vamos passar aqui para efetivamente a definição da nossa função do primeiro grau ou função afim. Tá? Então, o que é essa função do primeiro grau ou função afim? Nós temos uma aplicação, ou uma função f, definida de R em R, de tal forma que a função do primeiro grau ela vai ter esse jeitão sempre aqui. Ó. Ela vai ser sempre um f de x igual a um ax mais b. Para qualquer que seja o x real, ele vai sempre estar associando o mesmo elemento, ou seja, esse ax mais b real, em que o A não pode ser 0, mas o B pode ser qualquer valor. Tá? Então, isso aqui é bem importante para nós. Ó. Se o A for 0, o que acontece? Apesar da gente escrever a função f de x igual a x mais b e dizer que o A igual a 0, isso aqui é igual a b, isso é uma função constante. Então, é uma função constante, não uma função afim. Tá? Se o Bzinho for 0, nós vamos ter aqui o A diferente de 0. Ah, então esse tipo de característica, quando o A é diferente de 0 e eu tenho, por exemplo, B igual a 0, eu já disse que ela é uma função linear. Só que uma função linear, ela é uma função afim. Legal? Então, aquela função linear é um tipo de função afim. E a função identidade, ela também é um tipo de função afim. Só que ela tem a característica que o Azinho é 1 e o B é 0. Tá? De modo geral, uma função afim ela é definida dessa maneira. AX mais B, com o A diferente de 0 e o B pertencente aos reais. Importante, o Azinho e o Bzinho são coeficientes. Tá? Nós vamos dar nome de coeficiente angular, lá começa com A, então é angular. A gente vai entender já já o que significa isso. É um ângulo que vai formar, né, entre o eixo das abscissas, o eixo x, com a reta, né, com a nossa função. E nós temos aqui o b, que é o coeficiente linear. Então, olha lá, linear, b, então bilinear. Nada a ver, né? Mas coeficiente linear. Esse coeficiente linear, a gente vai ver que ele vai ser o ponto onde corta o nosso eixo y. Já já a gente vai falar sobre gráfico, daí eu
volto a falar com mais precisão sobre isso. Como nós já vimos anteriormente, o azinho aqui, o nosso coeficiente angular, ele vai determinar se a nossa função ela é crescente ou se a nossa função é decrescente. Tá? Então, se o meu azinho ele é maior que zero, eu defino que essa função sempre está crescendo. Se ele é menor que zero, ele vai estar decrescendo. Se ele for igual a zero, se ele for igual a zero, nós temos uma função constante que nós já vimos lá anteriormente. Beleza, moçada? Então tá aqui algumas informações importantes no gráfico, né? Olha lá, quando o meu azinho ele é positivo, a nossa função é crescente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a taxa de variação, certo? Porque sempre forma aqui triângulos semelhantes e a gente consegue fazer algumas relações com ele. E quando o meu azinho ele é negativo, olha lá, eu tenho uma reta que decresce. À medida que o valor de x aumenta, o f de x diminui, né? Então isso aqui seria uma função estritamente decrescente. Aqui seria uma função estritamente crescente. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Espero que não. Se tiver, dá aquela paradinha, volta, vê de novo. Essa é a parte boa da gravação, né? O que nós vamos fazer agora aqui é falar um pouquinho sobre o valor de uma função, né? Como que a gente calcula, né, o resultado de uma função. Então, a função foi definida como ax mais b, beleza? E nós vamos pegar e vamos dar um valor para um x. Então, vamos chamar o x de um x0. Então, x igual a 1, x igual a 2, x igual a menos 1, 45, raiz de 3, né, 1/4, um x0 qualquer. Podemos calcular o valor dessa função fazendo o que? No lugar do x, a gente substitui esse x0. Então, um exemplo. Nós temos uma função aqui, menos 3x mais 6. Eu quero que calcule o f de 1. E calcular o f de 1? Nós vamos chegar aqui e fazer o seguinte. Ó. A função nossa é menos 3, alguma coisa multiplicado por x, né? E aí, menos 3 vezes x, o que a gente vai fazer aqui? No lugar do x, a gente vai trocar isso por 1. E vamos fazer a continha. Olha lá, o que vai acontecer aqui agora? Nós vamos ter menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 6. Isso significa que a imagem do x igual a 1, quando passa por essa função 3x mais 6, me dá como resultado o 3. Então, f de 1 é igual a 3. E isso vai servir aqui para todos os outros. Ó. Então, nós vamos calcular fazendo a seguinte coisa. Ó. No lugar do x, a gente vem e substitui o valor de x que eu quero. Então, eu quero f de 0. Então, vai ser menos 3 vezes 0. Eu quero f de 1/3. Então, vai ser menos 3 vezes 1/3. E o que a gente faz agora? A gente faz a conta. Como assim? Menos 3 vezes 0 dá 0. Então, a imagem aqui nossa é o 6. Menos 3 vezes 1/3 que dá menos 1. Então, a nossa imagem é 5. Então, calcular o valor de uma função é bem tranquilo. Substitui-se o valor daquele x que você quer dentro da função e calculamos o resultado dela. Zero de uma função, daí agora já é o contrário. Eu não quero calcular o valor da imagem, e sim eu quero saber qual é o x que gera uma imagem específica. Qual é a imagem? Eu quero o zero. Então eu quero saber o seguinte, qual é o valor de x que faz a função do primeiro grau dar zero sempre? A gente chama de zero, ou também a gente pode chamar de raiz, né? Zero ou raiz de uma função. Então, isso aqui vale tanto para um quanto para outro nome. Então, zero ou raiz de uma função, sempre pega a função f de x igual a zero. Então, vamos pegar f de x, que é ax mais b, e vamos igualar a zero. Vamos isolar o x, que eu quero descobrir. Então, o b está somando, vem para cá, menos b, e o a está multiplicando, vai dividindo. Então, toda vez que eu quiser calcular o zero de uma função, é só pegar o menos b e dividir por a. Ou, se eu não quiser guardar fórmula nenhuma, que não há necessidade, o que a gente faz? A gente simplesmente iguala a função a zero e vamos que vamos. Tá bom? Então, vamos pegar aqui e vamos mostrar aqui um exemplo. Ó. Então, nós temos aqui uma empresa de parafusos, ela paga aos funcionários da produção R$ 1.080 fixos, mais 2% em reais sobre a venda. Determine qual seria a lei de formação e qual seria o zero da função. Então, você fala assim, bom, como é que eu vou determinar a lei de formação? Primeiro, nós precisamos achar quem é o A e quem é o B, certo? Quem é o nosso Bzinho aqui? Lembre-se que o Bzinho é aquele valor fixo, tá? Aquilo que não varia. Então, nós podemos dizer com certeza absoluta que nesse problema nosso aqui, o valor do Bzinho, ele é 1.080, porque ele é o nosso coeficiente
linear, certo? Então, deixa eu apagar aqui. 1080. E o nosso Azinho? O Azinho, no caso aqui, ele está dando 2% pela produção, ou seja, pela quantidade de parafusos que ele está vendendo. Então, quem é o nosso X? X é a nossa variável. E nós vamos colocar aqui como produção. Então, ele é a quantidade, certo? Então, ele é a nossa quantidade. E essa quantidade aqui, em cima dela, eu pago 2% para a pessoa. Então, o que é pagar 2%? É pagar 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,02. A gente pode escrever dessas duas formas, tá? Então, qual é o resultado? Ou seja, qual é a lei de formação dessa função? Você vai pegar aqui, ó, 0,02, vai multiplicar por x, que é 2% da quantidade que ele vende, né? Mais 1080 fixo. Então, isso aqui, ó, representa para nós a lei de formação. Ah, legal. Aí agora ele vem e pergunta assim, bom, então eu quero saber, no item B, quem é o zero dessa função? O que eu preciso fazer? Simplesmente pegar a minha função e fazer ela igual a zero. A gente poderia resolver isso aqui de duas formas. Como eu conheço o B e conheço o A, eu poderia já diretamente substituir na formulinha, que eu sei que x é menos b sobre a, quando é o zero da função. Ou então, eu simplesmente faço isso aqui para não ficar guardando fórmula. 0,02x, eu vou somar com 1080 e isso aqui eu vou fazer igual a zero. Logo, 0,02x vai ser menos 1080, então o nosso x vai ser 1080 dividido por 0,02. Tá? Você pode fazer essa divisão tranquilamente aí, né? Ou pode transformar isso aqui para uma fração, certo? E aí o resultado dessa divisão, ela vai dar, nós chegamos aqui que o resultado, então dá 54, metade de 108, 54, isso. Então, isso aqui vai dar 54 mil. Só que ele vai dar 54 mil, né? Negativo. Bom, para que a gente possa montar o gráfico de uma função, nós precisamos, então, sempre montar uma tabela. Como nós sabemos que o gráfico da função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, tá? É importante que a gente tenha isso em mente, ó. Sempre vai ser uma reta, tá? Então, se ele vai ser uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Você pode atribuir quaisquer 2 pontos aqui para o gráfico da função. Mas 2 pontos interessantes para resolver rapidamente isso aqui seria colocar o x igual a zero, então você teria aqui como imagem, né, o próprio bzinho, que a gente vai falar agora que esse bzinho é onde corta o eixo y. Então isso aqui é importante. E quando a gente colocar a imagem aqui do f de x igual a zero, nós teríamos como o bzinho possível o menos b sobre a. Então, esses 2 pontos aqui determinam a nossa reta. Além disso, a gente vai ter que olhar para o nosso azinho. Se o nosso azinho for positivo, nós temos uma reta crescente. Se o nosso azinho for negativo, nós temos uma reta decrescente. Então, algumas coisas importantes para nós aqui no gráfico. Primeiro, o ponto onde a gente corta aqui o eixo sempre vai ser o bzinho. Então, não importa onde eu estou. O bzinho é onde corta o eixo. Então, olhou para a função ax mais b, ax mais 2, 2 é onde corta. Ax menos 3, menos 3 é onde corta. Então, aqui o nosso bzinho, tá? Eu esqueci de colocar o zero aqui. Então, a menor que zero, certo? Então, aqui para nós, o bzinho, que é o nosso coeficiente linear, a gente vai dizer que ele é o ponto onde corta o eixo y. Isso aqui é bem importante para a gente resolver gráficos, tá? E aonde ele corta o eixo x vai ser o nosso ponto menos b sobre a. Então, o menos b sobre a é o ponto onde ele corta nosso eixo x, né? O eixo da abscissa. Isso se a gente quiser fazer nessa condição, mas lembre-se, para construir um gráfico você pode colocar valores quaisquer para x
e faz as contas, tá? Então, se nós tivermos um A positivo, nós vamos construir um gráfico aqui e vai crescer. Então, para que eu possa passar por esse B sobre A aqui, eu teria que ter um Bzinho aqui para baixo, certo? Porque se ficar para cima, ela decresce. Então, eu teria, por exemplo, um gráfico que ia passar aqui, ó. Tá? E aí o nosso Bzinho seria aqui. Isso aqui acontece quando o meu A é positivo. Não, senhor, mas e se for o contrário, né? E se o meu A for negativo? Então, ele vai passar por esse Bzinho e vai cortar aqui. Então, nós teríamos aqui, ó, um gráfico que passa... Opa, vou voltar. Um gráfico que passa aqui, ó, né? Pelo Bzinho aqui em cima, passa no B e também passa no menos B sobre A. Beleza? Então, isso aqui, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, é simplesmente dar dois valores quaisquer para x e calcular o f de x e pronto. Pega uma régua e traça esses valores. Tá bom? Então, isso aqui acontece quando o meu A é negativo. Beleza, moçada? Até aqui, alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, vamos que vamos. Vamos dar continuidade aí para a nossa aula e vamos construir agora, efetivamente, o gráfico de uma função com valores. Bom, galera, para a gente poder então construir o gráfico de uma função, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos esse f de x igual a 2x menos 6 e nós queremos construir o gráfico dele. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos montar aqui uma tabelinha, certo? Montar uma tabela. Nós vamos colocar aqui o valor de x, aqui o f de x, tá? Senhor, que valor que a gente coloca aqui? Qualquer valor. Então, eu costumo sempre colocar o zero, que é mais fácil. Por quê? Colocando zero, a gente já sabe que ele corta no menos 6. Então, essa informação aqui, eu nem precisaria colocar dois valores. Eu já conheço um deles, então eu nem preciso colocar o zero. Mas como a gente está construindo o gráfico, vamos fazer bonitinho. E se por acaso eu colocar aqui o número 2? O que vai acontecer agora? Opa, então agora para a gente colocar o 2, nós vamos calcular aqui o f quando x for 2. Aonde? Lá na nossa função. Então, a gente vai vir e fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2, e o resultado eu vou somar aqui com o negativo 6. Então, quem é o nosso f de 2? Isso vai dar menos 2. 2 vezes 2, 4. Menos 6, isso dá menos 2. Pronto. Com esses dois pontos, agora eu venho aqui no plano cartesiano e vou colocá-los. Então, vamos dividir isso aqui da seguinte maneira. Ó. A gente tem, vamos colocar aqui, ó, menos 1, menos 2. Então, menos 2 está aqui. Tá? E aqui eu teria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, menos 6 está aqui embaixo. O que a gente vai fazer agora? Então, nós vamos colocar esses pontos. Ó. Primeiro ponto. Quando x for 0, menos 6. Então, eu já sabia que ele iria cortar aqui, ó, o eixo y, porque esse cara aqui é o nosso Bzinho, que é o nosso coeficiente linear, né? E nós sabemos que o Bzinho é o local onde ele corta o eixo y. Ótimo. E o outro ponto, a gente vai ter assim, ó, quando x for 2, nós vamos ter aqui como imagem o menos 2. Então, nós vamos traçar aqui, e esse ponto aqui é o ponto que nós temos aqui, 2 para o x, menos 2 para o y. O que nós temos que fazer agora? Simplesmente nós vamos traçar aqui uma reta que vai passar por esses dois pontos. Então, nós vamos pegar uma reta aqui, que passa por esses dois pontos, e pronto. Opa, saiu do lugar aqui. Então, nós vamos pegar aqui e está feita a construção gráfica. Foi só isso? Só. Ah, mas a função ela é crescente ou decrescente? Olha lá, eu já sabia que ela seria crescente, porque o nosso Azinho vale 2, certo? E ele é positivo. Então, aqui está feita aí a primeira parte. O que nós vamos fazer agora vamos aprender a construir uma função do primeiro grau, tá? Então, vamos dar alguns exemplos aqui de como a gente poderia construir. Primeiro exemplo, o problema dá assim, ó. Determine a função do primeiro grau em cada caso. E aí a gente vai fazer assim, ó. Primeiro caso, eu vou dizer que o f de 1 vale 3 e o f de menos 2 vale 5.
Essa informação dada aqui é a mesma coisa que eu poderia escrever assim, ó, dados dois pontos, um ponto A e um ponto B. Quais são as coordenadas desse ponto A? Quem está dentro do parênteses aqui é o x, e quem está fora é a imagem, é o meu f de x. Então seria um ponto A, 1, 3, e aqui seria um ponto B, 2 e 5. Tá? Então escrever dessa maneira aqui de cima ou escrever dessa maneira aqui de baixo é a mesma coisa. Então isso ou isso poderia ser um problema. Dados os pontos A e B, dada a imagem F, não sei o que, então isso é a mesma coisa. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Primeiro, qual o jeitão da nossa função? F de x é igual a x mais b. Então, para que eu possa calcular ou determinar a lei de formação, eu preciso achar o A e o B. Observe que, dados esses dois pontos aqui, o ponto A ou o ponto B e o f de 1 igual a 3 e o f de menos 2 igual a 5, a gente vai construir aqui um sisteminha de equação. Quando nós tivermos aqui, ó, eu vou pegar esse primeiro ponto A aqui e vou escrever a função assim, ó. No lugar do x eu vou pôr 1, e no lugar do f de x eu vou colocar 3. Então a minha função seria ax mais b igual ao f de x. Eu vou colocar desse jeito só para ficar mais fácil para a gente construir o nosso sistema, tá? Então quem é o A? O A eu não sei. Quem é o x para esse primeiro ponto aqui? É o 1. Quem é o B? O B é o 3. Então, isso aqui, vou olhar aqui, é 1, isso eu estou somando com 3, falando bobagem, isso eu estou somando com B, e isso dá 3. Então, nós chegamos aqui a uma equação, A mais B igual a 3. Nós podemos montar aqui uma segunda equação agora com o Bzinho, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Ax mais B é igual ao f de x, e aí, no lugar do x eu vou colocar menos 2, no lugar do b eu não sei quem é, e vou igualar isso aqui a 5, e eu montei uma segunda equação. Então nós temos aqui uma primeira equação, temos aqui uma segunda equação. O que nós vamos fazer? Nós vamos construir então aqui um sistema e resolvê-lo, tá? Então o que a gente vai fazer para a construção desse sistema aqui agora? Ó, eu sei que A mais B dá 3, e eu sei que menos 2A mais B dá 5. Então aqui está o nosso sisteminha. Como resolver esse sistema? Tem vários métodos. Você pode usar o método da substituição, onde você isola uma letra e substitui na outra, ou o método da adição, que seria multiplicar por algum valor e somar. Ou até mesmo o método da subtração, que na verdade seria subtrair item a item. Tá? Mas como a galera não está acostumada muito com isso, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa segunda linha aqui, ó, por menos 1, e aí o que vai acontecer quando a gente fizer isso? Ó? A primeira eu não altero, então a primeira equação, A mais B, vai continuar sendo igual a 3, e a segunda eu vou multiplicar por menos 1. Então o que vai acontecer? Aqui vai ficar um 2A, vai ficar um menos B, e aqui vai ficar menos 5. Somando termo a termo agora aqui, nós teríamos 3A, o B cancela, é igual a menos 2. Então a gente ia descobrir que o A vale menos 2 terços. Achamos o Azinho, o que a gente faz agora? A gente volta numa das duas, eu vou voltar, por exemplo, na primeira, e vou escrever aqui, ó, A mais B vale 3, o A, que eu sei que vale menos 2 terços, eu vou somar isso com o B e dizer que vale 3, então o nosso B seria 3 mais 2 terços. Se nós tirarmos o MMC, 3 vezes 3 dá 9, mais 2, isso dá 11 terços. Achamos o A, achamos o B, então nós encontramos a nossa função. Quem é a função que passa por aqueles dois pontos lá em cima? Lá? A função vai ser menos 2 terços de x mais 11 terços. Tá? Então está aqui, mais 11 terços. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui é uma forma da gente resolver aí a nossa função. Tá? Vamos apagar isso aqui e vamos dar um outro exemplo. Ó. Então, nosso próximo exemplo agora aqui vai ser o seguinte. Ó. Determine a lei da formação agora com o item B. E o item B agora eu vou dizer o seguinte. Ó. Eu conheço
o coeficiente angular. Ele fala assim, ó, determine a função sabendo que o coeficiente angular, por exemplo, é menos 3. Tá? E passa, né, pelo ponto, vamos chamar aqui de ponto A, 2 e 1. Um exemplo. Tá? Então nós temos ali o enunciado. Determine a função do primeiro grau e cujo coeficiente angular é menos 3 e que passa pelo ponto A, 2, 1. Então agora, observe que já nos foi dado o valor do Azinho. Pronto. Eu só preciso achar o valor do Bzinho. Então toda vez que ele der o coeficiente angular ou linear, tá? Tanto faz. E passa por um ponto, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir aqui na função. Então, lá, quem é o nosso f de x? Então, o nosso f de x é o número 1. Quem é o a? O a é menos 3. Quem é o x? Opa, o x vale 2. E aí, agora, só faltou a gente achar o bzinho. Olha que facinho, ó. Isso aqui ficou 1 mais 6 é o b, porque menos 3 vezes 2 menos 6. Vem para cá positivo. Onde o b, então, vale 7. Olha lá que legal. A nossa função, então, aqui vai ficar da seguinte maneira. F de x é igual, o a é menos 3 e o b é 7. E nós encontramos a função. Então, se ele der o coeficiente angular e passar por um ponto, ou se ele der o coeficiente linear e passar por um ponto, é muito simples a gente fazer. Quando ele dá os dois pontos, a gente vai e monta um sistema. Tudo bem, galera? Então, para montar aqui, fazer a lei de formação, é bem tranquilo, bem sossegado aí para a gente resolver. Quero mostrar para vocês agora alguns exemplos de conceito, né? Então, tipo, ó, determine o valor de m para que essa função f de x igual a 3 mais 7m seja constante e ela seja igual a 8. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero que essa função 3 mais 7m, isso tenha como imagem 8. Ela é uma função constante? Sim, porque ela não tem o x, ó. Então ela não tem a parte do ax, isso já significa para nós que o nosso azinho aqui, ele é 0. Legal? Então agora ficou fácil. 7m vai ser 8 menos 3, onde o m é igual a 5 sétimos. Se o m for 5 sétimos, você garante que essa função é constante e o resultado dela sempre vai dar 8. Tudo bem? Então isso aqui é um conceito interessante para a gente ver. E aí eu quero agora mostrar para vocês aqui uma segunda lógica, né? Um segundo exemplo aqui, ó. Determine os valores de P e Q para que essa função aqui, ó, do tipo função afim, né? Ela tem uma parte com x, tem uma parte, tem o x, ou seja, o bzinho, seja uma função identidade. Então aqui é importante a gente lembrar assim, o conceito, ó. O que é uma função identidade? Para ser uma função identidade, eu preciso que ela tenha duas condições. Primeiro, que o azinho seja 1 e que o bzinho seja 0. Então, o nosso coeficiente angular tem que ser 1 e, ao mesmo tempo, o nosso coeficiente linear tem que ser 0. Então, para a gente resolver esse problema, quem é o nosso coeficiente angular? É o p² menos 1. O que a gente vai fazer? Vamos igualar ele a 1. E, ao mesmo tempo, nós vamos pegar o 2q menos 6, que é o nosso coeficiente linear, e nós vamos igualá-lo a 0. Pronto. Agora nós vamos ter aqui, ó, p² vai ser 1 mais 1, então o p seria mais ou menos raiz quadrada de 2, certo? Então daqui eu teria dois possíveis valores. Ou ele é a raiz quadrada de 2, ou o meu p é menos raiz quadrada de 2, já a gente volta para analisar isso. Do lado de cá, nós teríamos então que 2q é igual a 6, o nosso q tem que valer 3. Tá? Então agora, pergunta, qual dos dois valores de p me interessa? Tá? Veja bem, como aqui ele não colocou nenhuma restrição, né, de se o azinho é positivo, negativo, ele não colocou nada disso. Mas eu tenho que fazer isso aqui dar 1. Observe que quando o p for raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado dá 2, menos 1, isso dá 1. Então esse p aqui nos interessa. Se ele for menos raiz de 2 ao quadrado dá 1,
dá 2, então menos 1, isso aqui também dá 1, isso me interessa. Logo, qual vai ser então a resposta que nós vamos dar no nosso problema? O P pode ser o raiz de 2, ou o P pode ser o menos raiz de 2. Então aqui a nossa resposta fica assim, ó. Aqui é um OU, e aqui nós temos um E. Então, quais são os valores de P e Q para que essa função seja identidade? O P pode ser raiz de 2 ou menos raiz de 2, né? E o Q tem que ser o número 3. Fechado? Então aí a gente fecha aí essa primeira parte, né, com relação ao conceito, e nós vamos agora para os exercícios aí da apostila. Moçada, antes da gente ir para os exercícios, né, da apostila aí, deixa eu só mostrar uma coisa interessante, que é a relação aí da construção gráfica, tá? Observe que eu coloquei aqui, ó, tem um Bzinho, um Azinho, onde a nossa função é do tipo ax mais b, e o a é igual a 1 e o b é igual a 0. O que está acontecendo? Eu tenho exatamente a minha função identidade. À medida que o meu a ele vai ser aumentado, ou seja, diferente de 1, eu tenho aqui a seguinte situação, lá. Ele cria uma proporcionalidade, né? 3 vezes, 4 vezes, a minha função está aqui embaixo, lá, f é igual, y igual a 4x. O valor do meu x tem como imagem sempre um valor dobrado, ó. Tá vendo? Então, meu x igual a 1, imagem 4. E assim por diante. Se eu vier e colocar isso na parte negativa, o que vai acontecer? Olha lá, nós vamos ter então aqui uma função decrescente, também proporcional, só que para cada valor de x, ele vai ser o dobro negativo, ou seja, ele vai ser a parte oposta. Então, olha lá, se o meu x está aqui, ó, com menos 1, o dobro dele seria o 2. Só que daí eu vou pegar o oposto, desculpa, seria o menos 2, certo? Só que eu vou pegar o oposto dele, vai ser o 2, tá? Então, isso aqui, ó, quando o meu b é igual a 0. Quando o meu b não for 0, o que vai acontecer com a minha função? Lá, ele vai andar exatamente para onde eu estou indo, ó. 3, 2, 1, 0, menos 1. Então, ele desloca, sempre cortando o meu eixo y no bzinho. Olha lá, minha função 2x menos 1, corta onde? No menos 1. Se o b for menos 2, senhor, for menos 2, corta onde? No menos 2. Aonde que ele corta o meu eixo x? Sempre no menos b sobre a. Então, olha lá, menos b sobre a, menos 2 dá 2, dividido por a, que é 2, corta no 1. Tá vendo? Isso é interessante. Agora, vem cá, e se o meu a for 0? O que acontece? Minha função é constante. Olha lá, legal, né? Acho que fica bem interessante quando a gente dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, porque aí fica dinâmico. Olha lá, para cada valor de b, ele é uma função constante que passa sempre por esse valor de b e é paralelo ao nosso eixo x, tá? O eixo da abscissa. Então isso aqui é só um adendo aí. Jedis, valeu, obrigado aí por vocês terem estado comigo até agora. Valeu mesmo. Gostou? Clica no joinha, me ajuda aí que eu te ajudo, beleza? Que a força esteja sempre com você. E até uma próxima aí. Valeu, um abraço.